Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes da gente iniciar, observem essas três imagens. Na imagem número 1, nós observamos uma plantação de trigo sendo colhida por várias máquinas ao mesmo tempo. Na imagem número 2, nós vemos uma colheita de café sendo feita por uma máquina moderna. E na imagem número 3, nós vemos uma cidade. Ao fundo, em segundo plano, nós vemos o centro da cidade com prédios modernos, que seria o crescimento vertical, né? Crescimento da cidade no sentido vertical. E em primeiro plano, aqui na frente, nós vemos um bairro mais popular, mais simples, sendo chamado de crescimento horizontal, quando a cidade vai crescendo para os lados. Vamos trazer agora a análise dessas três imagens para o contexto do nosso assunto da aula de hoje, que é a sociedade urbano-industrial e a importância da agropecuária. E o que seria urbanização? Bom, urbanização é o crescimento da população, que leva ao crescimento territorial das cidades. Esse processo de urbanização ele foi causado pela industrialização, que seria um fator atrativo. Com o surgimento das indústrias, surgiu também a necessidade de mão de obra, atraindo muitas pessoas para a cidade em busca desses empregos. Outro fator foi a industrialização no campo, que foi a substituição da mão de obra por máquinas. A gente viu na imagem, naquelas duas imagens, que aquelas máquinas estavam fazendo o trabalho de dezenas e até de centenas de pessoas. Essas pessoas que antes estavam empregadas no campo perderam o emprego para as máquinas e tiveram que ir para as cidades. E o que seria a agropecuária? Bom, nós já sabemos que a agropecuária são todas as atividades de cultivo de plantas e a criação de animais, com foco na produção de alimentos e também de matérias-primas, além da produção de combustíveis como o etanol, e também da geração de energia elétrica, a chamada biomassa, que é a produção de energia elétrica a partir da decomposição de uma variedade de recursos renováveis, como plantas, madeira, resíduos agrícolas, restos de alimentos, até do lixo. Vemos aí nessa figura um esquema mostrando a produção de energia elétrica a partir de madeira orgânica, que seria madeira de reflorestamento. Primeiro a madeira é retirada da área reflorestada, ela é colocada em fornos que aquecem caldeiras com água. Essa água ela vai ferver, vai entrar em ebulição, que vai produzir vapor, que vai fazer gerar a turbina e assim produzir a energia elétrica. Então é isso, pessoal. A agropecuária é uma parte do setor primário, né? Responsável pelo cultivo de plantas, criação de animais, produção de combustíveis e geração de energia, como eu acabei de falar. Com o grande crescimento da população urbana no mundo, a agropecuária passou a ter uma importância ainda maior, principalmente e especialmente a partir de 1960, quando houve uma grande industrialização e uma aceleração da urbanização. Houve a necessidade de aumentar a produção de alimentos para abastecer todas essas pessoas que viviam nas cidades. Foi onde entrou a mecanização no campo, com o uso da tecnologia para aumentar a produção. A vantagem é, como todos nós já sabemos, é que a produção mundial de alimentos aumentou bastante de lá para cá. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, para a Agricultura e Alimentação, houve um aumento de 60% entre 2006 e 2016 na exportação de produtos agrícolas. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que com essa mecanização veio o desemprego, já que algumas dessas máquinas nós sabemos que elas fazem o trabalho de dezenas de pessoas e obriga vários camponeses a migrar para as cidades em busca de emprego, causando o chamado êxodo rural, né? Que é a migração das pessoas do campo para as cidades. Com esse crescimento da importância do meio rural, dos produtos do agronegócio,
surgiu o termo commodities. São produtos agropecuários, matérias-primas básicas como o milho, o boi, café, petróleo, ouro, minério de ferro. E sua principal característica, a característica dessas commodities, é dela ser pouco processada, né? São produtos básicos e elas são utilizadas na produção de produtos de maior valor agregado, que são os produtos já feitos a partir da matéria-prima. Como, por exemplo, nós temos um exemplo de commodity: o trigo, o milho é outra commodity, o café. Outra característica importante das commodities é que a grande maioria pode ser estocada sem perder a qualidade. A variação dos preços das commodities reflete toda a economia global, já que elas são matérias-primas para a fabricação de vários produtos, né? Todas estão interligadas. Se uma commodity sofre o aumento de preços, o produto derivado dessa commodity vai variar também, ou seja, vai aumentar. Por exemplo, se o preço do trigo aumenta, o produto derivado dele, todo produto derivado dele, como o pão, por exemplo, vai aumentar também. Vai prejudicar o consumidor final, que somos nós. Se algodão encarece, o preço dos tecidos, que é o produto feito a partir do algodão, tende também a encarecer, né? Como eu falei, em caso de elevação dos preços das commodities, os alimentos ficam mais caros. Outro exemplo é o milho. Se o preço do milho aumenta no mercado externo, tudo que deriva do milho vai aumentar também, inclusive alguns produtos que não vêm diretamente do milho, mas como, por exemplo, a ração para os bovinos, grande parte dela vem do milho, é feita a partir do milho. O criador de bois, ele vai ter um aumento nas suas despesas e vai repassar para o consumidor final. Ou seja, a carne vai aumentar o preço, o leite, o queijo, tudo que é feito a partir do boi vai encarecer também. As principais commodities brasileiras são essas dessa tabela. Aí, ó, açúcar, café, laranja. A gente vai ver agora como o uso da terra é influenciada com essas commodities. Essas commodities, elas são facilmente intercambiáveis e amplamente negociadas no mercado doméstico, que é dentro do nosso país, e no mercado mundial. O Brasil, inclusive, é um dos maiores produtores de commodities do mundo. Então há uma grande influência do Brasil sobre os preços praticados nos demais países. E essa negociação, como eu falei a vocês, elas são realizadas através de contratos futuros, ou seja, de produções que ainda nem foram feitas, de produtos que ainda não foram nem colhidos. E essa negociação é feita na Bolsa de Valores, que por sua vez podem trazer proteção de capital e ganhos vantajosos para os produtores. Os preços dessas commodities, elas variam diariamente, né? Todo dia pode ter um preço diferente, e eles são definidos pela lei da oferta e da procura. Se tem muito produto, o preço baixa. Se o produto fica escasso, os preços tendem a aumentar. Apesar dos avanços tecnológicos e científicos, a população mundial, vejam só, em pleno século XXI, ainda sofre com a falta de alimentação. Eles não têm nem em quantidade e muito menos em qualidade, gerando desnutrição e fome. Segundo a FAO, a produção de alimentos no mundo é suficiente para atender às necessidades de toda a população, mas ainda assim, vejam só, no ano de 2017, mais de 820 milhões de pessoas, isso corresponde a 11% da população mundial. Essas pessoas, em 2017, esses milhões de pessoas foram dormir todas as noites sem ter comido quantidade suficiente de alimentos. Ou seja, ficaram com fome, né? Isso todos os dias. Ainda em 2017, cerca de 15 mil crianças com idades entre 0 e 5 anos morreram por dia no mundo por alguma doença que se aproveitou de organismo debilitado pela falta de alimentação e acabaram tirando a vida dessas crianças. E isso vem aumentando em muitos países o medo da chamada insegurança alimentar, né? Que seria a insuficiência de alimento para toda a população.
As causas dessa insegurança alimentar podem ser, por exemplo, guerras e conflitos internos em países que, inclusive, chegam até dificultar e até mesmo impedir ajuda humanitária e de alimentos para a sua população. Além disso, o desperdício de alimentos, desde o transporte até o consumo. Então, quando você for comer, tenha cuidado de não desperdiçar. Enquanto você desperdiça, tem alguém no mundo passando fome. Também as mudanças climáticas, que afetam a produção agrícola em determinadas áreas. Aí compromete também o abastecimento, de alimentos. A substituição da agricultura de produtores alimentares pela agricultura de exportação, como nós vimos anteriormente, Isso também causa a insegurança alimentar, a falta de alimento para a população. Inclusive é um assunto atual, É um assunto pelo qual nós estamos passando no momento. Como por exemplo no caso de alguns produtos, como o arroz, teve uma forte alta no seu preço para nós consumidores, devido à alta do dólar. Está mais atrativo para os produtores exportar esse produto para outros mercados internacionais. Isso faz com que a oferta desse produto diminua, encarecendo o seu preço. Além do arroz, tem vários outros produtos também que estão com seus preços elevados por causa da falta deles no mercado. Alguns materiais de construção, como cimento, aço, todos produtos cotados em dólar. Por isso também os preços tendem a aumentar. Isso vem do capitalismo, que é a procura pelo maior percentual de lucro. Mas a principal causa da desigualdade de acesso dos alimentos ou recursos alimentares é a pobreza, que vivem milhões de pessoas em todo o mundo. Isso tanto nas áreas rurais como nas áreas urbanas. Chega a ser vergonhoso para toda a humanidade que em pleno século XXI, todos os anos, recordes e mais recordes quebrados na produção de alimentos, e ter tantas pessoas pelo mundo na miséria, passando tanta necessidade e tanta fome. É realmente lastimável.